Bom dia! Hoje é terça-feira, 7 de abril, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Governo do Estado prorroga a quarentena por mais 15 dias. Vocês terão o dever, a obrigação de seguirem nas suas cidades a orientação do governo do Estado de São Paulo. Isto é constitucional. Baixada Santista vai reforçar fiscalização no comércio considerado essencial. Regras de acesso também limitadas, limitar o número de pessoas por unidade, as normas de higienização. Idosos debocham de isolamento social e simulam exercício físico em trecho interditado da orla. São Vicente vai abrir novo abrigo para pessoas em situação de rua durante a pandemia. Temos uma equipe de abordagem que tem feito essa triagem para a gente nas ruas todos os dias. Feita essa triagem, eles entram aqui. Santistas presos em navio de cruzeiro não conseguem voltar para o Brasil. Queremos sair daqui o quanto antes. Existem condições disso e a Costa precisa assumir a sua responsabilidade. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. É super simples, fácil e rápido. Você abre a câmera do seu celular e captura o QR Code. Vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma e aí você escolhe a que você prefere e fica conosco até às 9 horas da manhã. Além disso, claro, também tem a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 982288219. E a partir de agora, você vai ter as informações referentes ao nosso Giro de Notícias. A reforma da rodoviária de Santos segue mesmo com as restrições impostas pela Covid-19. A promessa é concluir os trabalhos até o fim de agosto. A principal novidade é a climatização do terminal. A reforma começou com a demolição dos banheiros e guichês. Toda a parte interna vai dar lugar a uma nova estrutura. A principal novidade é o fechamento e a climatização da rodoviária de Santos, inaugurada há 50 anos. A disponibilidade das lojas, das lanchonetes também vão ser totalmente modificadas, os banheiros vão ser adequados de forma a atender a legislação e a Santos vai ter uma nova rodoviária, que era um clamor da população há muito tempo. A reforma acontece em meio às restrições por causa da pandemia do coronavírus. O número médio de passageiros diário aqui, que era de 4.500, hoje não chega a 600. Só é permitido o embarque e desembarque de funcionários e serviços essenciais, como saúde e segurança. A reforma mobiliza 100 operários e vai custar 8 milhões de reais. O projeto vai ser bancado por uma empresa portuária, que assinou um termo de responsabilidade de medida compensatória devido à expansão de empreendimentos na cidade. O prazo de entrega é final de agosto. As baias vão ser mantidas, só com um alongamento de baias na sua profundidade, para que a gente possa ter uma área melhor de acomodação dos passageiros que vão adentrar os ônibus, mas as características de fluxo da rodoviária, que hoje são em torno de 4.500 pessoas dia, isso vai ser mantido. Finalmente, a rodoviária está recebendo a atenção que merece. É realmente horrível você chegar numa cidade como Santos e se vem de ônibus desembarcar na rodoviária que foi construída há 50 anos e que há 50 anos tinha uma configuração completamente diferente no nosso município. Vem em boa hora e o melhor, não está saindo dinheiro dos cofres públicos. Vem como medida compensatória a partir, como bem disse a reportagem, da expansão de atividades de um terminal portuário. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 5 embarcações. O tempo de espera em ambos os lados é de 15 minutos, tanto em Santos quanto no Guarujá. A capacidade de veículos está em 532 veículos por hora. Em São Sebastião e Ilhabela, 30 minutos de cada lado. Bertioga, Guarujá, uma embarcação 30 minutos. Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente também constam uma embarcação em cada uma dessas regiões, 30 minutos de cada lado. Santos e Vicente de Carvalho, agora é um horário de pico para a travessia de barcas, tem 3 barcas e o tempo está normal, 12 minutos para atravessar.
No sistema Anchieta Imigrantes, todas as rodovias estão com tráfego normal. O tempo está encoberto, mas a visibilidade ainda é boa. A operação, neste momento, é de 5x5. Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira. Em Santos, o dia amanhece com o sol entre nuvens e a previsão é de chuvas isoladas em todos os períodos. A máxima será de 30 graus e a mínima de 23. No Guarujá, chuvas periódicas podem ocorrer ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 24 e 31 graus. Com 80% de chances de chover, Cubatão terá uma terça-feira com sol entre nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 31 graus e mínima de 22. Chuva também em São Vicente. As temperaturas ficam entre 23 e 30 graus. Em Praia Grande, a máxima será de 31 graus e a mínima de 22. São previstas pancadas de chuva a qualquer momento. A terça mais quente da região vai ser em Mongaguá, com máxima de 32 graus e mínima de 22. Mesmo com o sol firme pela manhã, pancadas de chuva podem ocorrer ao decorrer do dia. E também está prevista a chegada de uma nova frente fria aqui na nossa região. Com isso, um novo alerta para elevação da maré nos próximos dias. A gente tem a previsão da formação desse ciclone extratropical, com ventos intensos na região oceânica e costeira. Daí isso vai fazer com que tenha um aumento da agitação marítima, ou seja, as ondas vão ficar mais intensas, maiores, e também vai elevar o nível do mar, elevar a maré acima do normal. Com base nos modelos que a gente tem lá na universidade, a previsão indica que a gente tenha já a partir de quarta-feira, na madrugada de quarta-feira, entre terça e quarta-feira, uma maré mais elevada, de 1,80 m, que já configura até um estado de atenção com base no plano de prevenção da Defesa Civil do município de Santos. Então, isso na quarta-feira de madrugada. Na quarta-feira à tarde, a previsão é que essa maré seja ainda maior, supere os 2 metros de altura aqui na região da Ponta da Praia, da Baía de Santos, e ela seja ainda maior, em torno de 2,20 metros no interior do estuário, na região da Ilha Barnabé, Zona Noroeste, por exemplo. Isso na quarta-feira à tarde. E na madrugada de quarta para quinta-feira também a maré vai continuar elevada, a ondulação também vai ser mais alta. E a previsão também é maré acima de 2 metros. Na quinta-feira, durante o período da tarde, por volta de 3 horas, também vai ter um outro pico da maré alta. Daí, nesse caso, com previsão acima de 2,15 metros. Então, lembrando que o plano preventivo de defesa civil, ele coloca em estado de alerta quando a previsão de maré é acima de 2 metros, a gente vai estar 15 centímetros acima desse nível. Então, a maré vai estar bastante elevada aqui na região da Ponta da Praia e na região do interior do estuário, a previsão é que essa maré supere 2,30 metros. Então é um nível bastante elevado e por conta disso as pessoas têm que se precaver e acompanhar as condições do mar e também as previsões nos próximos dias. Só mais um reforço para que ninguém saia de casa. Eu quero aqui registrar a participação das nossas, vamos dizer, espectadoras pelas nossas redes sociais aqui, pela nossa fanpage no Facebook. A Tati Oliveira repercutindo aí a reportagem, da reforma da rodoviária. Precisa de muita iluminação, é muito perigoso chegar e sair da rodoviária. Estou completamente de acordo com você, Tati. Eu acredito que esta reforma vá contemplar também esta questão, até porque além da climatização, uma nova iluminação. E certamente a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão estar trabalhando em conjunto, lado a lado, para que não seja apenas uma bela plástica por dentro, mas que garanta, como você bem colocou, a segurança, o ir e vir de quem precisa acessar a rodoviária. Tem também a Suzana Diniz, que está aqui nos acompanhando. Bom dia, bom trabalho para você também, Suzana. Uma excelente terça-feira. Agora a gente segue voltando a falar um pouquinho das notícias a respeito da Covid-19. Governador de São Paulo prorrogou a quarentena até 23 de abril. João Dória afirmou que as pessoas que desrespeitarem o isolamento e fizerem aglomerações nas ruas do estado vão ser advertidas e orientadas, mas que, se insistirem, poderão ser presas pela Polícia Militar. Em entrevista coletiva, Dória prorrogou a quarentena por mais 15 dias.
O isolamento começou em São Paulo no dia 24 de março e teria validade até esta terça-feira, 7 de abril, mas foi prorrogado até o próximo dia 22. Vocês terão o dever, a obrigação de seguirem nas suas cidades a orientação do governo do Estado de São Paulo. Isto é constitucional, não é uma deliberação que pode ou não ser seguida. Ela deve ser seguida por todos os 344 municípios do Estado, além da capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas. E devem exercer também, ao lado da Polícia Militar, o poder de polícia, se houver desobediência de qualquer natureza para esta orientação. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade ou área do Estado de São Paulo será admitida. Se nós não tivéssemos feito pelos cálculos, seríamos 10 vezes mais casos do que os 4.600 casos. O governador pediu à iniciativa privada para não demitir. Disse que o momento agora é para salvar a saúde das pessoas. A economia vem na sequência. Nós vamos tratar de salvar vidas. Depois de salvar vidas, vamos salvar a economia. E as cidades da Baixada Santista vão adotar regras mais rígidas para os comércios considerados essenciais e que estão com as portas abertas. A decisão foi tomada em mais uma reunião do Condesb. Primeiro, a sequência da quarentena, mais 15 dias da quarentena, restrição das atividades de comércio. Infelizmente, ainda não é o momento de flexibilizar, de voltar gradualmente às atividades. Nós precisamos permanecer em isolamento social para preservar vidas. A cada dia a gente tem visto o aumento do número de casos do coronavírus e também do número de óbitos. E a perspectiva, infelizmente, é que nos próximos dias esse número só aumente. Além disso, a gente tem essa semana, no final de semana, o feriado de Páscoa. Por isso, nós estamos pedindo o apoio do governo do estado para que possa desenvolver na praça de pedágio um controle mais efetivo, impedindo a vinda desses veículos de passeio dos turistas para a Baixada Santista e que também possa aumentar o efetivo da PM durante a Páscoa. Uma outra decisão importante também diz respeito às atividades que são essenciais e que permanecem funcionando, como é o caso do supermercado, farmácia, bancos. Nós vamos ter normas mais rígidas de funcionamento para essas atividades, estabelecendo distanciamento. A gente tem visto em alguns locais aglomeração, filas para acessar bancos também, aglomeração em mercados. Então o que nós decidimos é criar regras de distanciamento nas filas, regras de acesso também limitadas, limitar o número de pessoas por unidade, as normas de higienização, enfim, controle mais rígido para que a gente possa dar segurança aos frequentadores e também aos funcionários, obrigar as empresas a tomar medidas como fornecimento de EPIs a todos os funcionários que estão nessa linha de frente. E uma outra deliberação importante foi em relação às medidas econômicas. As receitas das prefeituras de toda a Baixada Santista, do Brasil inteiro, estão extremamente impactadas com essa paralisação da economia, ou seja, os municípios acabam sofrendo esse primeiro impacto, diminuindo, tendo uma queda abrupta da sua arrecadação, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento exponencial, um aumento muito grande das despesas, porque nós estamos investindo em comprar leitos, em comprar material de insumo, máscaras, toucas, luvas, em respiradores, em contratar profissionais médicos, técnicos de enfermagem, todos os profissionais da área médica. Isso tem um custo extremamente elevado e por isso nós tomamos a decisão de desenvolver um pacote de corte de gastos, renegociação de contratos em todas as prefeituras, cortar na carne, cortar a despesa, para que a gente possa seguir em frente fazendo esse enfrentamento que é extremamente importante. Para isso a gente precisa de recursos. E infelizmente a gente ainda se depara com exemplos extremamente desrespeitosos de gente que ignora as recomendações das autoridades sanitárias. O vídeo que a gente vai mostrar a partir de agora viralizou nas redes sociais. É vergonhoso você perceber que existem duas pessoas na frente de uma viatura da Guarda Civil Municipal, uma delas aparenta ter mais idade, ainda conversa com o guarda municipal,
e zomba da determinação de não fazer exercício físico na praia. Ali a gente percebe uma faixa zebrada, ou seja, uma faixa onde está proibido o acesso, e ele faz a brincadeirinha sem graça de ficar zombando daquilo que é muito sério. Aliás, zombando deste guarda que tem ficado na linha de frente na tentativa de contribuir com o combate à Covid-19. Eu, pessoalmente, sou muito a favor de medidas mais duras contra essa população que insiste em desrespeitar as orientações, que se coloca em risco e, pior, que coloca a vida do outro em risco. Brasileiro, infelizmente, só entende quando coloca a mão no bolso. Tá aí uma boa sugestão para os nossos representantes. Propor algum projeto que multe pessoas como esses dois engraçadinhos que acham bonitinho debochar do que é bem sério. E em Praia Grande, a prefeitura se organiza no combate ao coronavírus. Foi montado um hospital de campanha com capacidade para 100 leitos. A montagem da estrutura no ginásio Falcão, no bairro Mirim, foi concluída. Falta providenciar a limpeza e instalar os equipamentos. O hospital de campanha vai contar com 100 leitos para casos moderados de coronavírus. Terá 138 funcionários, incluindo 16 médicos. Segundo o secretário adjunto de Saúde de Praia Grande, Luiz Carlos Marono, a partir da próxima semana, a unidade poderá receber pacientes. Se for necessário, a prefeitura vai implantar mais 88 leitos no ginásio Rodrigão. O que nós recomendamos é que as pessoas que tiverem alguma sintomatologia respiratória, que venham buscar um serviço de saúde, vão primeiro na sua unidade básica de saúde, na sua USAFA, no seu bairro, próximo de sua residência. Caso necessário, as pessoas que têm uma sintomatologia mais grave, aí sim elas buscam atendimento nas unidades de urgência e emergência, que é o UPA ou pronto-socorro. E no caso dos pacientes que necessitarem, eles serão encaminhados para o hospital de campanha e casos mais graves para os leitos de UTI. A Secretaria de Saúde de Praia Grande também montou postos de acolhimento na UPA Samambaia e na entrada do Hospital Irmã Dulce para a triagem de casos de coronavírus e um hospital para atendimento de pacientes com síndromes gripais e respiratórias ao lado do pronto-socorro Quietude. E em Santos, as policlínicas da cidade já estão medindo a temperatura de todos que procuram as unidades de saúde. E sobre este assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está com o secretário municipal de saúde, Fábio Ferraz. Fabiano, bom dia. Qual policlínica você está e como é que é feito esse procedimento, que na verdade é uma triagem mais uma medida de segurança, não é mesmo? É isso mesmo, Nathalie. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Secretário Fábio Ferraz já está aqui a postos para conversar com a gente. Vou te mostrar como é que funciona, viu, Nathalie? Eu estou aqui na Policlínica da Aparecida, que fica na Pedro Lessa, e a gente chega, já tem aqui um funcionário com o termômetro na mão. E primeira coisa, antes de entrar na Policlínica, tem que verificar a temperatura. Vou verificar a minha, vamos lá? É bem rapidinho, ó. Olha só. Muito obrigado, viu? Vou conversar com o secretário Fábio Ferraz agora. Secretário, bom dia. É mais uma medida de segurança, não é isso? Quantos termômetros tem à disposição? Bom dia a todos. Primeiro, boa notícia, não estamos aqui em estado febril, mas é importante sim, nós adquirimos 100 termômetros dessa espécie. Com isso, nós temos em todas as policlínicas já esse serviço sendo realizado, bem como em todas as demais unidades de pronto atendimento, as UPAs, pronto-socorro, nos hospitais que funcionam da prefeitura. É uma medida importante justamente para a gente poder ser bem célere nessa aferição de temperatura, que é sim um dos principais sintomas do Covid-19, se a pessoa está em estado febril ou não. Secretário, a pessoa chega aqui, se tiver com a temperatura normal, aí ela vai ser atendida de que lado? Como é que funciona essa separação? Seguimos um fluxo específico, né? A partir do momento que as pessoas tiverem sintomáticos, ou seja, apresentarem sintomas relacionados ao Covid, elas têm, dentro de todas as nossas unidades da rede, um fluxo específico. Elas passam a estar numa sessão de isolamento, ou seja, passam a evitar o contágio, a contaminação
contaminação para outras pessoas. Esta é a estratégia que está sendo aplicada, não só aqui na Aparecida, como em todas as unidades. Secretário, como é que a cidade tem se preparado nessa pandemia? Número de leitos, como é que está a organização da infraestrutura para atender os pacientes? Olha, basicamente temos 3 macroações, né? A primeira delas é a aquisição de EPIs, você percebe, nossos profissionais já estão atuando com os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para que possam atuar da melhor forma. A segunda delas é justamente isso, a ampliação de disponibilidade de leitos. Ao todo, nosso plano de contingência fala em 490 leitos a serem estruturados, em parcerias com os hospitais já estabelecidos, ou mesmo as nossas próprias unidades, como por exemplo o Hospital dos Enxuvadores, e os hospitais de campanha. Nós teremos em 3 localidades diferentes. 490 leitos é uma disponibilidade importante que a gente acredita que seja possível atender a demanda necessária. E a terceira macrovisão, a testagem. Nós temos os testes de PCR, ou seja, os testes relacionados à Covid acontecendo em grande volume. Então essas são as 3 macroações que nós estamos trabalhando. Muito bem, secretário. Como é que estão os números da Covid-19? Olha, o boletim aqui de ontem, nós tivemos 125 casos confirmados, 96 casos de internação hospitalar, isso é bastante importante. Lamentavelmente, de forma muito triste, 5 óbitos confirmados e 19 em investigação, ou seja, pessoas que vieram a falecer, nós coletamos a amostra e aí temos aí, digamos, a confirmação ou não. Mas também um lado positivo dessa história, é importante a gente ressaltar. 48 pacientes já foram diagnosticados com Covid, estiveram em unidades hospitalares e tiveram alta hospitalar, ou seja, estão curados. Então, um número também expressivo e que também, é claro, nos dá um sentimento de otimismo em relação à crise. É muito importante dar essa boa notícia, né, secretário? E eu queria que o senhor reforçasse a importância de permanecer em casa. A gente viu aqui agora há pouquinho no Bom Dia Cidades exemplos de pessoas que acabam tirando sarro, fazendo gracinha, gente que não está respeitando as condições de isolamento. Qual o recado que o senhor dá, secretário? Olha, as pessoas que estão, de certa forma, satirizando, brincando com o termo, sinceramente mesmo, eu torço para que elas não tenham nenhum ente querido, ou mesmo elas contraiam o vírus. Torço mesmo. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que boa parte da população vai contrair o vírus e uma boa parte, um percentual significativo, vai precisar de internação hospitalar. Espero que não sejam essas pessoas que estão minimizando ou mesmo satirizando o tema. O tema é sério, é necessário sim o isolamento social, pelo menos mais 15 dias, nós nos mantermos em casa. Aqui os profissionais de saúde, os profissionais de imprensa precisam trabalhar, assim como outros serviços essenciais. Mas aqueles que não estão relacionados a esses serviços essenciais, fundamental, fiquem em casa. É isso aí, secretário. Falou e disse. É sempre bom, Nathalie, a gente reforçar essa ideia diante de alguns maus exemplos que você mostrou pra gente aí, né, Nathalie? Boas notícias, teve gente que se curou, mas é necessário realmente cumprir as determinações. Tem que ficar em casa. Nathalie. Fabiano, eu queria que você fizesse 2 questionamentos para o secretário. O primeiro, a respeito da verba de R$580 mil, um aporte de R$580 mil que vem a partir de uma decisão do Ministério Público Federal, e também a questão do hospital, do hotel que vai atender profissionais da saúde, vai receber profissionais da saúde. Como é que ele está sendo estruturado? Vou repassar a pergunta aqui para o secretário. Secretária, a Nathalie pediu para perguntar ao senhor a respeito do dinheiro que está vindo para cá, né, os R$500 mil, é isso? E a respeito do hotel para os profissionais de saúde. Como é que isso está sendo estruturado? Olha, nós tivemos já alguns recursos importantes já depositados na conta da Prefeitura, mas não todos suficientes. A ajuda do governo do estado para manutenção, para a estruturação dos hospitais de campanha, R$4,3 milhões. Recebemos já recursos vindos do governo federal, inclusive R$500 mil com a colaboração da deputada Rosana Vale, que foi decisiva para esses recursos, e pouco mais de R$1 milhão também vindo do governo federal para contingenciamento. Alguns recursos oriundos de demandas judiciais, inclusive quero aqui registrar o agradecimento a vários promotores de justiça, também a sensibilidade dos juízes de direito que estão sendo céleres em decisões que já somaram aí a cerca de R$1.400.000 também já foram destinados para o Fundo Municipal de Saúde. Portanto, recursos importantes, mas ainda insuficientes. Nós estimamos aí um gasto bastante significativo com os hospitais de campanha e com a manutenção dos leitos de UTI. Por isso, inclusive, buscaremos mais recursos com outros órgãos. E a ideia do hotel realmente é que a gente tenha, a partir dessa semana, no final de semana, pelo menos já um hotel com cerca de 90 leitos. Hoje a gente deve já finalizar essa negociação.
à disposição para os profissionais de saúde. Então, os profissionais que estiverem trabalhando nos leitos Covid, ou seja, que são os leitos de internação hospitalar, bem como de UTI convencional, clínica médica, e UTI, terão essa disponibilidade para estarem hospedados nesse hotel, evitando, portanto, o contágio, a contaminação, até com seus próprios entes familiares. Então, a ideia é que esses profissionais trabalhem e estejam hospedados nesse hotel nesse período. Muito bem, secretário. Mais alguma coisa, Nathalie? Quero saber da vacinação, que ela continua, né? Isso, vou perguntar também. A vacinação contra a gripe continua, secretário? Continua, mas é importante ressaltarmos, né? Nosso público-alvo para essa fase, que são os idosos e os profissionais de saúde, é estimado em 101 mil pessoas, digamos aí pelo histórico que nós temos de outros anos. Quantas vacinas nós recebemos? Pouco mais de 60 mil. Lembrando, né, uma pactuação tripartite, Ministério da Saúde, Governo do Estado e Município. O Ministério compra as vacinas, Estado, logística, distribuição e nós, município, justamente aqui nas nossas policlínicas, fazemos a aplicação das vacinas. Precisamos de pouco mais de 40 mil vacinas. A previsão que o Estado nos deu é que na quarta-feira nós recebamos essas vacinas e o nosso time, como sempre esteve, estará preparado também para aplicar as vacinas nas policlínicas e na estratégia do drive-thru, que é uma estratégia exitosa, que está funcionando aí ali no Mendes Convention Center e na policlínica do Rádio Clube na Zona Noroeste. Tá certo. Nathalie? Fabiano, só para encerrar, eu quero que você agradeça mais uma vez a disponibilidade do secretário, mas eu quero que você meça a sua temperatura novamente, que a gente teve um probleminha de sinal no link e os nossos telespectadores viram você começar, mas não viram o resultado da sua aferição de temperatura. Opa, vamos medir de novo a temperatura. Secretário, Nathalie pede para agradecer ao senhor a disponibilidade, as informações e a clareza em passar essas informações para o nosso público. Muito obrigado. E ela pediu para eu medir a temperatura de novo. Vou lá, tá bom? Vamos lá confirmar de novo essa temperatura. Vamos lá, dá uma olhadinha. Ai, meu Deus. Ao apostos aqui com o termômetro na mão e olha, 2, 3 segundinhos, vamos lá. Pronto. 35,6. Temperatura tá boa, né? Tá ótima. Temperatura tá boa, graças a Deus. Graças a Deus. Bom trabalho, Fabiano. E em São Vicente vai ser aberto um novo abrigo para atender moradores de rua durante a pandemia do novo coronavírus. Salas de aula se transformaram em dormitórios para homens e para mulheres. O pátio agora é uma sala de vídeo. A Escola Augusto de Saint-Hilaire, em São Vicente, foi adaptada e se tornou um abrigo para moradores de rua. A iniciativa é para proteger as pessoas durante a pandemia. São 60 vagas. As equipes de ação social fazem as abordagens e aqueles que aceitam vêm para cá. Mas para ficar, é preciso passar primeiro por um exame médico, para saber se não está infectado pelo Covid. Temos uma equipe de abordagem que tem feito essa triagem para a gente nas ruas todos os dias. Feita essa triagem, eles entram aqui, uma equipe técnica da assistência já faz abordagem com eles, já fazem a ficha de entrada deles. Posteriormente, feito isso, já é importante dizer que eles já passam para a área da saúde. Hoje nós temos uma enfermeira, temos uma equipe técnica ali, eles já passaram por um médico aqui na semana passada, onde verifica se eles estão com algum sintoma assintomático, né? Febre alta, se tem algum outro tipo de problema. Havendo, a gente já separa eles e já encaminha para o centro hoje do Covid que nós temos na cidade de São Vicente. O secretário diz ainda que no abrigo as pessoas recebem alimentação e acolhimento. Hoje nós temos 5 refeições aqui para eles, todos os dias. Nós temos atividades laborais que acontecem também todos os dias, além dos acompanhamentos e do atendimento individualizado que nós fazemos também diretamente com a equipe da assistência, sejam os psicólogos ou as assistentes sociais. O abrigo vai funcionar enquanto durar a pandemia do coronavírus. Quem quiser ajudar, pode fazer doações. Quem quiser fazer qualquer tipo de doação, nós estamos aqui na Avenida Martins Fontes, número 1000, no Colégio Augusto de Saint-Hilaire. No próximo bloco, a Páscoa diferente para comerciantes por causa da Covid-19. Não saia daí, até já. E estamos de volta, chegamos ao segundo bloco do Bom Dia Cidades e eu vou aqui abrir espaço para a participação de quem está nos acompanhando também pelas nossas redes sociais. A Nilza Nascimento diz: bom dia, dona Nilza.
A Cláudia Andrade também deseja bom dia a todos. A Maria Fernanda Arantes comenta a reportagem do deboche daqueles dois senhores em frente a uma viatura da Guarda Municipal, perto da faixa zebrada da orla da praia, onde está, sim, proibida a circulação de pessoas. Ela diz: os que banalizam a quarentena com certeza são os mais suscetíveis a serem o maior número de infectados e infectadores. E os mesmos vão colapsar o sistema hospitalar. Medidas mais atuantes para que cumpram a obrigação é fundamental. Concordo plenamente com você, viu, Maria Fernanda? Eu espero que os nossos representantes comecem a pensar num endurecimento aí dessas regras para, de fato, esses brasileiros teimosos entendam a importância e não coloquem só a vida deles em risco, porque é ser egoísta demais não abrir os olhos e os ouvidos para aquelas orientações das autoridades sanitárias e ainda colocar em risco a vida de outras pessoas. E com tantas incertezas e apenas serviços essenciais funcionando, a Páscoa tomou um novo rumo em meio à pandemia. Na loja, todos os funcionários de máscara e ovos e chocolates com um super desconto. São os reflexos da crise do coronavírus. A promoção, que agrada aos clientes, foi uma alternativa que o empresário encontrou para garantir as vendas. Marcelo Figueira tem 3 lojas. A do bairro do Boqueirão é a única que está funcionando, porque também é padaria. Todos os negócios foram direcionados para cá. A gente teve que realmente se esforçar bastante para quê? Para diminuir um pouco as perdas, né? A gente hoje está com 22 funcionários parados, com 2 casas que não podem estar abertas presencialmente. Marcelo diz que a pandemia está fazendo com que a Páscoa seja bem diferente de todos os anos. Dessa vez, não vai ter lucro. Logo quando as medidas foram acionadas pelos governos, a gente já se colocou a prática de descontos bem especiais de 40% a 30% na linha de Páscoa. Isso fica abaixo do nosso custo. Porém, a gente tem que tentar realmente fazer com que esse produto saia e não sobre, porque após Páscoa a gente realmente não teria nenhum tipo de valor para o produto, né? Do comércio para o pequeno empreendedor. Quem trabalha com confeitaria artesanal sabe que a Páscoa é a época do ano em que mais se fatura. O setor, é claro, está sofrendo com os impactos da pandemia do coronavírus. E a saída tem sido confiar nos clientes fiéis. Luvas, touca e máscara. Carmen é confeiteira há mais de 10 anos. E por causa do coronavírus, redobrou os cuidados com higiene. Eu uso máscara, eu uso luva, eu uso touca, eu uso álcool antes de todo o procedimento, até porque eu faço doces artesanais, doces personalizados, e eu preciso, às vezes, ficar muito perto, né, do produto. E para isso, eu já utilizo a máscara. Ela produz uma variedade de ovos de chocolate. Só de olhar já dá aquela vontade. Mas lembra que a gente falou da clientela fiel? Pois é, são eles que não vão deixar a Páscoa da confeiteira sem doçura. Eu já sabe o meu procedimento, onde eu uso luva, já esterilizo, já uso máscara. Então eu já tenho todos esses cuidados. Então quem já conhece o teu trabalho continua comprando. Quem já conhece continua comprando. Tá salvando a tua Páscoa? Tá salvando. E eu nem divulguei, mas eles me procuraram. E desde que o avanço do coronavírus no país determinou o isolamento social dos brasileiros, houve uma corrida de pessoas aos supermercados. A alta da demanda provocou demora no atendimento online e presencial, falta de produtos e também reajustes de itens básicos. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, produtos como batata, feijão, leite, cebola, alho e arroz tiveram reajuste nos preços que chegam a 70%. Para saber se esses aumentos podem acontecer e ainda outros temas voltados ao consumidor, nós recebemos o advogado Danilo de Oliveira. Doutor Danilo, muito obrigado pela tua participação e pela disponibilidade de esclarecer diversas dúvidas aí dos consumidores nesse momento ainda tão delicado do nosso país. Eu começo o nosso bate-papo perguntando ao senhor o que é considerado preço abusivo. Bom, primeiramente, Nathalie, um bom dia a você, um bom dia aos telespectadores do Bom Dia Cidades, e eu que agradeço pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos. Respondendo à sua primeira pergunta, não há na lei, nem mesmo no Código de Defesa do Consumidor, no CDC,
um critério objetivo que defina o que são preços abusivos, que defina quando há essa abusividade. Entretanto, o consumidor, no seu dia a dia, ele tem testemunhado essa prática por muitos mercados, supermercados, enfim. Ele tem sentido, na verdade, no bolso e tem feito as reclamações. É importante, quando houver a necessidade da compra, que o consumidor ele guarde esses comprovantes, ele guarde as notas fiscais, não é? Para que ele possa procurar os órgãos de proteção e fazer as denúncias, não é? Para que sejam tomadas aí as providências cabíveis. O consumidor ele também pode usar a ferramenta da denúncia no momento em que ele percebe aí um preço que de uma semana para outra explodiu. Perfeito. A gente orienta que, se possível, se não houver realmente uma extrema necessidade na aquisição do produto, que o consumidor não adquira. Agora, havendo essa necessidade, produtos da cesta básica, não é, o feijão, a batata, enfim, o consumidor ele deve, como eu disse, guardar essas notas fiscais. Ele pode fazer a denúncia, por exemplo, ao Procon, até se você me permitir. Claro. Agora, nesse momento de pandemia, o e-mail do Procon é procon@santos.sp.gov.br. O Procon tem realizado aí um trabalho importantíssimo. Eu queria até parabenizar o nosso amigo advogado, Dr. Rafael Quaresma, que tem nas redes sociais, na mídia, feito explicações, dado orientações, e é muito importante que o consumidor ele faça a denúncia, leve esses documentos, e até é importante a gente frisar que muitos mercados, muitos vendedores têm alegado que o aumento vem da origem, não é? Que eles apenas estão repassando. Nesse caso, é importante que o consumidor também faça a denúncia, porque o Procon, ele tem, dentre outros órgãos de proteção, estamos aqui dando o exemplo do Procon. Ele tem poderes, ele tem atribuição de solicitar a documentação e verificar se realmente aquele reajuste vem de uma origem mais remota, se não há aí uma abusividade praticada por esses vendedores. Só pelo momento, um oportunismo. Exatamente, exatamente. O que é ilícito, o que é vedado, é uma prática abusiva, prevista e repudiada pelo CDC. Vale lembrar aqui, Nathalie, que dentre outras sanções administrativas, existe a possibilidade da aplicação da penalidade de multa, e as multas são elevadas aqui no estado de São Paulo. Elas podem variar aí de um piso de R$ 8.233 até aproximadamente R$ 83 milhões. Então, existe a possibilidade da aplicação de multas pesadas, que vão variar de acordo aí com o caso concreto, o porte do fornecedor, do comerciante, o dano causado ao consumidor, enfim. Mas é importante que o consumidor, quando ele se sentir lesado, ele procure os órgãos de proteção. Repete para mim, por favor, o e-mail do Procon, que ao longo da tua entrevista a gente vai deixar e vai exibir aqui para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando nas redes sociais e que eventualmente já tenha aí percebido um oportunismo de alguns comerciantes para fazer a denúncia, para que o Procon, concordo com você, tem feito um brilhante trabalho. Perfeito, o e-mail é procon@santos.sp.gov.br, procon@santos.sp.gov.br. O consumidor que se sentir lesado, Nathalie, ele pode também procurar uma plataforma oficial, é como se fosse um Reclame Aqui institucionalizado, que é o site consumidor.gov.br, onde ele pode fazer uma reclamação contra um fornecedor, é concedido um prazo para que esse fornecedor responda e depois o consumidor replica dizendo se a sua reclamação, se a sua solicitação foi ou não atendida. Perfeito. Doutor Danilo, neste período de quarentena que foi instituído para que a gente possa combater o avanço da Covid-19, muitos serviços foram suspensos. E muitos deles têm a ver com a questão de pagamentos. Neste caso, a mediação é a melhor saída, doutor Danilo? Veja, Nathalie, essa pergunta ela é de extrema relevância por conta do momento que nós vivemos. Muito se tem falado em fato do príncipe, força maior, onerosidade excessiva, etc. De um modo geral, a nossa legislação, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, dão a resposta nesses casos de força maior, em que uma pandemia muitas vezes impede aí que um serviço seja fornecido e dificultam extremamente o pagamento feito pelo devedor, pelo consumidor. Nesses casos, tradicionalmente, o que se diria? Que é o caso de rescisão contratual. Entretanto, Nathalie, a gente vai tentar aqui passar de uma forma bem clara e bem simples para o nosso telespectador. Existe, na verdade, um dever geral de cooperação, que a gente diz no popular bom senso, não é? Esse bom senso, esse dever geral de cooperação, ele está previsto na legislação, ele é principiológico. As partes, tanto o credor quanto o devedor,
elas devem buscar preservar o contrato, preservar o equilíbrio contratual. Então, a renegociação, não só ela é bem-vinda, como ela é necessária. A gente já tem aqui como exemplo diversas demandas judiciais movidas e já com decisões pelo menos liminares, reduzindo o valor de aluguéis por conta da pandemia, por conta dessa força maior. Talvez o melhor caminho para que a gente não sobrecarregue o judiciário e não dê um caráter de conflito, de litigiosidade nesses casos, seja a mediação, a conciliação, a arbitragem, a atuação de advogados que possam negociar ou negócio entre as próprias partes. Por quê? Porque existe esse dever de cooperar para que, por exemplo, o devedor possa pagar. Nesse sentido, Natália, a gente tem no Brasil a necessidade de uma lei explicando o que já está na lei. Existe um projeto de lei estabelecendo a suspensão de pagamentos a partir de 20 de março até 30 de outubro desse ano. Na verdade, essa lei ela vem dizer o que já está escrito na lei, esse dever de renegociar e tentar preservar o contrato, tentar preservar a economia, a circulação de riquezas, não pela própria economia, mas como uma forma de você preservar a subsistência digna das pessoas. Sem dúvida nenhuma. Doutor Danilo, nesse momento em que muitos comércios estão fechados, muitas compras estão sendo feitas pela internet, né? Quais são as dicas e quais são os direitos do consumidor no caso de uma compra feita pela internet? Eu falo especialmente a respeito do prazo de troca, a respeito do período de reclamação. Muda alguma coisa no que diz o CDC? Então, existe aquela recomendação básica de que o consumidor ele procure informações sobre o fornecedor, que ele verifique se existem reclamações, se aqueles que adquiriram o produto antes dele estão satisfeitos ou não. E aí você tem diversos sites, o próprio consumidor.gov.br é uma ferramenta importante. E, por enquanto, Nathalie, está aí preservado aquele direito de arrependimento para compras fora do estabelecimento comercial. Esse prazo que é de 7 dias, não é para que o consumidor, a partir do momento que ele recebe a mercadoria, ele possa se arrepender. O problema é que existe um projeto de lei tentando suspender esse direito de arrependimento. Mas, por enquanto, o direito de arrependimento está mantido, ele está vigente. Doutor Danilo, muito obrigado pelas tuas explicações, pelas informações tão pertinentes e importantes neste momento. Bom dia. Bom dia, Natália. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns aí pelo jornalismo que o Bom Dia Cidades e a Santa Cecília TV têm realizado. Muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. Em instantes, as últimas informações no nosso destaque da hora do Santa Portal. Não saia daí. Estamos de volta, agora são 8 horas e 48 minutos. A bordo de um navio preso na Itália, um casal santista pede ajuda para voltar para casa. O publicitário Nelson Machado e sua mulher Maria de Lourdes de Brito estão presos em uma cabine dentro do navio Costa Vitória. O transatlântico está ancorado em Roma desde o dia 25 de março e a rotina vem sendo rígida. Nós, graças a Deus, estamos saudáveis, estamos sendo submetidos diariamente a 2 medições de temperatura pelas autoridades sanitárias da Itália. Estamos em quarentena, não só dentro do navio, como dentro das nossas cabines. Não saímos para dentro daqui da cabine, recebemos as refeições aqui dentro e, portanto, estamos numa dupla proteção contra todas as coisas que estão acontecendo na Itália. Ao total, 16 brasileiros, sendo 10 hóspedes e 6 tripulantes, estão cumprindo a quarentena dentro do navio. O prazo para o fim do isolamento é nesta terça-feira, dia 7. Mas eles foram informados que, ao deixar a embarcação, terão que passar mais 14 dias em um hotel na cidade, o que aumenta ainda mais o medo de se infectar. Queremos que esta semana, sem qualquer protelação, a Costa nos coloque em voos para o Brasil, porque existem voos regulares saindo de Roma. A Embaixada Brasileira em Roma está sabendo do nosso caso, já veio no navio, conversou com o nosso representante, está buscando atuar junto à Costa e às autoridades italianas para nos liberar. Queremos sair daqui o quanto antes. Existem condições disso e a Costa precisa assumir a sua responsabilidade. Chega de cartinhas de relações públicas e nós queremos atitude. E contamos com o governo brasileiro e com a embaixada em Roma para desatar esse nó definitivamente.
Em nota, a Costa Cruzeiros informou que tem trabalhado com as autoridades italianas e com representantes diplomáticos dos países envolvidos para garantir um retorno seguro para os hóspedes. Já o Itamaraty informou que o Consulado-Geral do Brasil em Roma está em contato com os passageiros brasileiros. Segundo o órgão, as autoridades enfrentam uma série de dificuldades para desembarcar os passageiros por causa da falta de acomodação. E aproveitando esse gancho, eu abro o bate-papo, já está aqui comigo Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Nathalie. Feliz dia do jornalista para você. Para nós, para você também, para todos os nossos colegas. Tanto brilhantismo exerce a profissão. Parabéns. Nós exercemos com grande brilhantismo. Eu faço do seu parabéns, estendo a todos os nossos colegas, porque assim como outras profissões que estão na linha de frente aí e que não podem parar, nós, nesta guerra, costumo dizer, nós nessa guerra temos missão, porque informação correta é ferramenta preciosa. É verdade. Vamos pegar o gancho da reportagem anterior em que brasileiros estão presos tentando voltar ao Brasil em um transatlântico para falar do Costa Fascinosa. Parece que o número de suspeitos infectados pela Covid-19 subiu, não é mesmo? É verdade. E temos aí mais um navio, um novo navio atracado no porto e a expectativa de chegar 2 outros navios. Quer dizer, Porto de Santos virou porta de entrada para tudo quanto é transatlântico que não consegue parar em outro país, é isso? Pois é. Mais ou menos isso. Dizer o quê, né, Nathalie? Parece que esse navio atracou aqui no Porto de Santos só para reabastecer de água potável, vai sair logo em seguida, mas enfim, sempre envolve um risco, né? Sim. O Costa Fascinosa já havia sido autuado pela Vigilância Sanitária por não estar respeitando as regras de isolamento. Enfim, 40 casos. Um dos 2 médicos que atuavam dentro do navio foi contaminado também, deixou o navio. Um outro médico deve chegar amanhã ao navio. Que é o médico de 70 anos, que inicialmente eles tinham dito que ele tinha sofrido um princípio de infarto. Exatamente, pois é. Um princípio de infarto com sintomas do Covid-19, né? Aliás, esse vai ser um dos temas que a gente vai debater ainda essa semana, porque o Covid-19, para quem é cardíaco, oferece um risco maior. Sim, fator de risco, né? Fator de risco. Vamos falar um pouquinho dos números em nível mundial. Nós falávamos aqui antes da tua participação começar, que semana passada nós alcançamos o 1 milhão de casos. Agora estamos com quantos casos? Pois é, o número 2 milhões vai chegar muito mais rápido. A gente demorou 3, 4 meses para chegar em 1 milhão, estamos com quase 1 milhão e 400 mil casos. Então, em pouco menos de uma semana, 400 mil novos casos. São 76 mil mortes no mundo e 289 mil pessoas já se curaram do coronavírus, já estão imunes aí à doença. Graças a Deus. Vamos falar um pouquinho dos números em nível Brasil? Brasil tem 12.056 casos, com 556 mortes, 127 pessoas já se recuperaram. E pegando o gancho do Brasil, vamos falar um pouquinho de mais um capítulo do imbróglio, da novela Jair Bolsonaro versus Luiz Henrique Mandetta. Ontem foi um dia extremamente tenso entre as redações, porque a todo momento vinham as informações de que o Mandetta tinha caído. O próprio Mandetta, depois, em entrevista coletiva no fim do dia, mas, na verdade, já à noite, admitiu que tinham até limpado as gavetas dele, mas não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez, aliás, ficou bem clara qual era a intenção do presidente Bolsonaro. Se fosse pelo presidente Bolsonaro, o Mandetta tinha sido demitido. Então, houve ali um pedido, digamos... Na verdade, uma pressão dos militares e da cúpula do Senado, né? Dos militares e do Senado e de todas as pessoas de bom senso do governo para que o Mandetta permanecesse. Se há ali um problema de relacionamento do presidente com o Mandetta, que isso se resolva depois que passar essa crise. Sim. Né? No momento, trocar o comando do Ministério da Saúde seria temerário, né? Com certeza. E o próprio presidente, se algo saísse do controle, poderia ser responsabilizado pelas mortes que viessem a ocorrer. Pois é. E, ao mesmo tempo, o próprio Ministério da Saúde ontem já anunciou que existe a intenção de um certo relaxamento em algumas cidades já a partir da semana que vem, em cidades que têm menos de 50% dos leitos de UTI comprometidos. Eles vão fazer um relaxamento desse isolamento social
que era um pedido do presidente Bolsonaro. Isso se até segunda-feira esse quadro não mudar, né? Porque eu tenho certeza que se houver qualquer ampliação nesse número de casos nessas cidades onde os leitos ainda não atingiram 50%, certamente vai haver uma revisão aí do protocolo. Espera-se, né? A expectativa no começo da semana dos especialistas é que o mês de abril marcasse um crescimento descontrolado da doença aqui no Brasil. Você interagiu conosco nas nossas redes sociais, repercutindo aquele vídeo, no mínimo irresponsável, para a gente não ser deselegante com quem nos acompanha ao vivo, irresponsável daqueles dois senhores desfilando na frente da viatura da Guarda Municipal como se estivessem se exercitando, né, Gustavo? Brasileiro, estamos vendo as imagens aí, brasileiro tem uma mania de achar que tudo é engraçadinho, que tudo é motivo de piada, que tudo dá para fazer brincadeira. Num caso como esse, eles estão levando risco, não só para eles, como para a casa deles, para a família deles. Então, é o tipo de piada que não tem a menor graça para ninguém, nem para a família deles, porque eles circulam desse jeito, depois voltam para casa e contaminam a esposa, contaminam os filhos, contaminam os pais, se tiverem, enfim. Como bem disse o secretário de Saúde, torcemos para que nem eles fiquem doentes e nem, se fiquem doentes, não passem para os seus entes queridos que possam ter aí alguma comorbidade e se eles não manifestarem os sintomas, os seus parentes manifestem, né, Pois Gustavo? Falando em manifestar sintomas, estado de saúde, Boris Johnson está na UTI, né? Boris Johnson, que no começo da epidemia também fez pouco, foi mais um dos líderes mundiais que fizeram pouco da epidemia, foi em hospitais, abraçou doentes, apertou a mão de pessoas doentes, disse que não acreditava que aquela epidemia fosse ser tão grave, contraiu o vírus, passou os últimos 10 dias com sintomas aí razoavelmente graves, febre todos os dias. Anteontem foi levado para a UTI, permanece na UTI e o mais grave disso tudo, a esposa dele, que é jornalista como ele também é jornalista e a nova esposa dele, noiva dele na verdade, que está grávida, também está apresentando sintomas de coronavírus. Então, ou seja, uma irresponsabilidade sem tamanho que foi resultado de uma atitude irresponsável. Exatamente. Da mesma forma. É exemplar o que aconteceu com o Boris Johnson para todo mundo que faz esse tipo de coisa que a gente viu aí os dois senhores fazendo. Ele zombou da doença, voltou para casa, provavelmente foi ele que contaminou a esposa que está grávida, bota aí o filho e a esposa em risco também. Gustavo, além do Dr. Evaldo Stanislau, que aliás hoje é aniversário dele, sabia? Do Dr. Evaldo Stanislau. O que eu te desejo, Dr. Evaldo, é saúde, só saúde e plena recuperação aí, que infelizmente ele foi uma das vítimas aí da Covid-19, é um defensor extremo do isolamento social e foi acometido por essa doença, mesmo se resguardando, mesmo tomando todos os cuidados, mesmo usando os EPIs quando necessário, porque profissional da saúde é a nossa linha de frente. Também o vereador Lincoln Reis está também contaminado com a Covid-19. Exatamente. Ele gravou um vídeo ontem nas redes sociais, já estava em isolamento, sentindo sintomas há alguns dias e ontem recebeu a confirmação do secretário da Saúde, Fábio Ferraz, confirmando que o exame dele tinha dado positivo, mais uma autoridade daqui da cidade com coronavírus. O Evaldo Stanislau, quando esteve aqui, deu uma entrevista para a rádio, falava justamente disso, do número de profissionais da saúde que se contaminam, que se colocam em risco e se contaminam. E esse é um dos grandes perigos também da epidemia, porque não baixa, né? Nós ficamos sem especialistas para tratar dos doentes, né? Não adianta nada você ter leito de UTI se você não tiver pessoas que saibam operá-los. Então, drama. Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui a respeito das novidades da nossa manhã aí do coronavírus, Corona Voucher, aplicativo do Corona Voucher, para quem não é cadastrado no programa do governo federal, já está disponível para que seja baixada, a pessoa se cadastre para aí poder receber o benefício de R$600. Exatamente. Eu fiz o teste hoje, baixei para o meu celular, até ia trazer o celular e esqueci, mas já baixei para o meu celular o aplicativo, já tem ali as informações, todas as informações para você prestar e pelo próprio aplicativo você vai descobrir se você tem ou não direito ao Corona Voucher. Mas quem tem celular com iOS da Apple ou Android, para os outros celulares, já está ali disponível o aplicativo. E está funcionando? Está funcionando.
Eu, claro, não me cadastrei porque eu não tenho direito, mas... Exatamente. E vamos esperar que prevaleça o bom senso e que nenhum espertalhão queira se fazer valer aí de qualquer brecha que essa possibilidade, que é para atingir os mais necessitados, né, não faça nenhuma bobagem, né, Gustavo? Exatamente. Obrigada, até amanhã. Obrigado, Nathalie. Voltamos amanhã, mais uma vez, parabéns pelo nosso dia. Parabéns para você. O Bom Dia Cidades desta terça-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite tem um resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E, claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da manhã.